Você já reparou no jeito que um cachorro te olha? Como se você fosse o centro do universo dele. Ou no silêncio reconfortante de um gato que deita no seu colo, justo quando o mundo parece desmoronar. É só um animal, diriam alguns. Mas será mesmo? E se esses seres não estivessem aqui só por acaso? E se houvesse algo mais profundo, uma intenção escondida, quase divina? Porque, sinceramente, entre tanta coisa complexa que Deus poderia ter criado, por que ele decidiu nos dar companheiros de 4 patas? Tem algo curioso em como os animais nos escutam. Eles não interrompem, não opinam, não julgam. Um cachorro não se importa com o que você fez ontem. Um gato não exige explicações, eles simplesmente estão ali. E só isso, às vezes, é tudo o que a gente precisa. Pensa bem. Você chega em casa depois de um dia horrível. O trânsito caótico, gente gritando, expectativas esmagadoras. Mas então, a porta se abre e vem ele, rabo abanando. Ou o ronronar suave, ou o bater das asas de um passarinho ansioso por te ver. A atmosfera muda. O mundo desacelera. É como se, por um instante, a criação inteira estivesse te dizendo: você não está sozinho. Isso é pequeno? Ou é grandioso demais para ser explicado? Na Bíblia, há uma passagem curiosa no Gênesis. Depois de criar o homem, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Essa frase sempre foi associada à criação da mulher, e com razão. Mas, e se o não estar só fosse mais amplo do que isso? E se Deus estivesse apontando algo mais profundo? Um tipo de solidão que nem o ser humano consegue preencher? É aí que entram os animais. Na mesma narrativa da criação, antes de Eva, Deus forma todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os leva até o homem, como quem diz: veja, conecte-se, descubra. Adão dá nome a cada um deles, mas nenhum é chamado de igual. É como se ali estivesse sendo construída uma ponte, não entre iguais, mas entre diferentes que se compreendem. E isso por si só já é extraordinário, porque os animais de estimação, ao contrário dos selvagens, não vieram para dominar, nem para ser dominados. Eles vieram para conviver. Não são só fauna, são presença. Agora pensa comigo, por que raios uma onça precisa existir tão longe, mas um cachorro dorme no seu pé? Coincidência evolutiva? Ou sinal de que algo, ou alguém, preparou tudo isso para ser assim? Há registros de sepulturas humanas com cães enterrados ao lado dos donos datando de mais de 14.000 anos atrás. Antes de templos, antes de reis, antes de qualquer religião estruturada, já existia a conexão. Um elo antigo, silencioso, sagrado. Não era um pacto de caça, não era só sobrevivência, era afeto. E esse tipo de vínculo não nasce da utilidade, nasce da alma. Mas então, por que sentimos tanto quando um animal morre? Por que um simples hamster pode deixar um buraco imenso na vida de uma criança? Por que tem gente que nunca se recupera de perder seu cão ou gato? É só um animal? Ou é o reflexo de algo maior? A gente aprende a ver a criação como algo utilitário. Mas talvez os animais de estimação sejam o lembrete mais sutil de que Deus também criou coisas, só por amor. Quantas vezes você já se perguntou: por que ele me ama tanto? Por que ela me segue por toda parte? Por que meu gato aparece sempre quando eu estou triste, como se soubesse? São questões simples, mas, curiosamente, são perguntas que quase ninguém se faz. A gente simplesmente aceita que é assim. É instinto, dizem. É só o comportamento natural de um animal domesticado. E seguimos em frente. Mas será que é só isso mesmo? Olhe para os olhos de um cão. Aquilo é instinto? Ou é alguma coisa além disso? Porque, sinceramente, se fosse apenas biologia, por que nos sentimos tão conectados? Por que tanta gente acredita que os animais de estimação têm personalidades, que têm alma? Imagine um mundo sem esses companheiros, sem a presença tranquila de um cachorro que te recebe com alegria, sem o ronronar de um gato que se enrosca ao seu lado depois de um dia longo,
sem aquele olhar de entendimento que parece dizer: eu estou aqui para você. A ausência seria palpável, o silêncio ensurdecedor. Será que o plano de Deus era nos mostrar algo além do que os livros de biologia explicam? Será que os animais de estimação são uma lembrança viva de algo que esquecemos ao longo dos séculos? Pense nas lições que esses animais nos dão, dia após dia. A paciência de um gato esperando pela comida. A lealdade de um cão que ficaria ao seu lado mesmo se o mundo inteiro te virasse as costas. O silêncio de um coelho que simplesmente aprecia estar perto de você. Essas coisas parecem pequenas, mas têm um impacto profundo, porque no final, o que realmente importa não são os grandes feitos, mas os gestos diários. E os animais de estimação são mestres nesse tipo de lição. Talvez seja por isso que sentimos tanto quando um animal nos deixa. Não é apenas a perda de um ser vivo, é a perda de um vínculo que era de algum modo sagrado. É a sensação de que algo essencial foi arrancado da nossa existência. Por que um simples hamster pode deixar um buraco imenso na vida de uma criança? Por que tem gente que nunca se recupera de perder seu cão ou gato? É só um animal? Ou é o reflexo de algo maior? Talvez nunca tenhamos feito essas perguntas porque, no fundo, temos medo da resposta. E se desde o começo, os animais de estimação estivessem aqui para nos ensinar algo que não poderíamos aprender de outra forma? Algo que só poderia ser transmitido por meio de uma relação tão pura, tão livre de julgamentos, tão cheia de amor incondicional? O que aconteceria se começássemos a olhar para eles não como simples criaturas, mas como lembretes vivos de que o mundo ainda pode ser simples, de que a vida ainda pode ser boa, de que o amor, no seu estado mais puro, ainda existe? De repente, tudo muda. O que antes parecia banal se transforma em algo profundo. O que antes era apenas rotina se torna uma série de lições diárias. Por exemplo, pense no quanto um cachorro pode nos ensinar sobre resiliência. Ele pode cair, tropeçar, sofrer, mas no instante seguinte está tentando de novo, sem ressentimentos, sem mágoas. E um gato? Ele nos ensina a importância do espaço, da independência, mas também da conexão. Nos lembra que o amor não precisa ser invasivo. Pode ser suave, sutil, mas ainda assim poderoso. E então você começa a perceber: esses animais não são apenas companheiros, são professores, guias silenciosos que, sem dizer uma palavra, mostram como viver de maneira mais plena, mais presente, mais autêntica. Talvez seja por isso que a humanidade os escolheu, ou será que foram eles que nos escolheram? Talvez seja por isso que, desde tempos imemoriais, animais aparecem ao lado dos humanos. Nas cavernas pré-históricas, nas primeiras aldeias, nos palácios de reis, nas casas mais humildes. Eles estão sempre lá. E com isso, vêm as perguntas que nunca fizemos. Por que eles permanecem? Por que nunca nos deixaram? Por que continuam nos olhando com um misto de compreensão e paciência que parece dizer: eu sei o que você está passando. Talvez a maior lição que os animais de estimação nos dão é que o amor mais verdadeiro é aquele que não espera nada em troca. É um amor que simplesmente existe, uma fagulha divina que, de alguma forma, nos foi confiada. E se o propósito deles é justamente esse? Nos lembrar que o amor ainda vale a pena, que o mundo ainda tem beleza, que mesmo na rotina há algo de extraordinário esperando para ser notado. Afinal, de todas as coisas que Deus poderia ter criado, por que ele fez os animais de estimação? Será que é porque, no fundo, ele sabia que nós precisaríamos de algo que nos mostrasse que não importa o quão complicado a vida pareça, ainda existe bondade no mundo? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas uma coisa é certa: enquanto existirem esses companheiros ao nosso lado, enquanto eles continuarem a nos amar de maneira tão incondicional, a gente sempre terá um vislumbre daquilo que Deus realmente tinha em mente. E isso já é um mistério lindo o suficiente para nos manter perguntando.
Ao longo dos séculos, a humanidade sempre tentou explicar o seu vínculo com os animais. Em tempos antigos, achava-se que eles eram portadores de mensagens divinas. Na Idade Média, muitos acreditavam que os gatos eram seres mágicos, conectados a forças sobrenaturais. Mais recentemente, a ciência buscou categorizar e medir tudo, reduzindo a relação a instintos, adestramento e comportamento aprendido. Mas, e se a verdade não estivesse apenas no reino da ciência ou das crenças antigas? E se os animais de estimação fossem muito mais do que um reflexo do nosso mundo material? Aqui está a questão. A maioria de nós pensa nos animais de estimação como algo que adicionamos à nossa vida, uma escolha pessoal, uma conveniência, talvez até um capricho. Mas o que aconteceria se eles fossem parte integral de algo muito maior? Não uma escolha nossa, mas parte de um plano? Pense no papel deles. Eles não apenas preenchem vazios. Eles nos ensinam a lidar com o tempo. Nos ensinam a presença, a paciência, a repetição. Cães e gatos vivem conosco dia após dia, em um ciclo que reflete uma verdade universal. A vida não é feita apenas de grandes momentos. Ela é construída nos pequenos atos, nas repetições que, quando vistas de longe, se tornam a nossa história. Deus não é descrito, na maioria das tradições, como uma presença distante e esporádica. Ele é constante. Ele está em todos os detalhes, em cada pequena coisa que passa despercebida, e por isso a reviravolta é esta. Os animais de estimação nos mostram que o divino não está apenas em grandes milagres, está no dia a dia, no amor que se renova todas as manhãs, na paciência que cresce a cada noite. O que parecia apenas companheirismo revela-se como uma lição silenciosa. A rotina que muitos desprezam é onde o milagre da criação acontece. Um gato não precisa de palavras para ensinar a importância do descanso. Um cachorro não precisa de sermões para mostrar o que é lealdade. Até um peixe dourado nadando repetidamente no mesmo aquário nos lembra da beleza da constância. Essa é a reviravolta. Não são apenas animais, são mestres disfarçados, pequenos avatares de uma sabedoria maior. Quando olhamos para a criação como um todo, os animais de estimação ocupam um espaço estranho. Não são necessários para a nossa sobrevivência, como as galinhas ou as vacas. Também não vivem em completa independência, como os lobos ou os tigres. Estão ali, no meio, nem completamente selvagens, nem inteiramente domesticados. E isso, por si só, já diz algo. Porque, em muitos aspectos, nós, humanos, também ocupamos um espaço intermediário entre o céu e a terra, entre o divino e o mundano. E se os animais de estimação fossem um reflexo de como Deus nos vê? Como se eles fossem a resposta mais simples para uma pergunta muito complexa. O que é o amor incondicional? Afinal, pense no que é mais característico deles. Eles não se importam com seus erros, não guardam mágoas, não ficam ressentidos quando você está de mau humor. Eles simplesmente estão lá, aceitando você como você é. Se isso não é uma lição espiritual, o que mais poderia ser? É quase como se Deus nos dissesse: vocês precisam entender o que é o amor verdadeiro. Então, aqui estão eles. Aprendam com eles. E não é só sobre amor, é sobre confiança. Os cães confiam que você voltará para casa. Os gatos confiam que você abrirá a lata de comida. Os peixes confiam que você manterá a água limpa. Eles nos ensinam a ser responsáveis, a sermos dignos dessa confiança. Nos mostram que a bondade não é algo que acontece uma vez. Ela é renovada, dia após dia, em atos simples. E ao fazer isso, eles nos conectam a algo maior. Nos lembram de que a criação não é apenas um ato do passado. Ela é contínua. Ela está acontecendo a cada instante. E assim, a relação que temos com nossos animais de estimação se torna uma forma de participar da própria obra divina. Cada vez que alimentamos um animal, cuidamos dele, brincamos com ele, estamos refletindo um pouco do cuidado que Deus tem por nós.
Essa é a beleza escondida nos gestos mais simples. Quando paramos para pensar em todas as formas de amor que existem, o amor entre um humano e seu animal de estimação pode parecer pequeno, mas é um amor puro, sem interesses, sem julgamentos. E é justamente isso que o torna tão especial, porque no final das contas, os animais de estimação nos ensinam uma verdade simples e profunda. A vida não precisa ser complicada para ser significativa. O amor não precisa ser grandioso para ser real. E o divino não precisa ser distante para estar presente. Eles nos mostram o que significa viver o momento. Quando um cachorro se deita aos seus pés, ele não está preocupado com o amanhã. Quando um gato sobe no seu colo, ele não está pensando no passado. Eles vivem o agora. E ao fazer isso, eles nos convidam a fazer o mesmo. Talvez no plano maior, Deus criou esses animais para nos ajudar a lembrar do que é essencial, do que realmente importa. Eles são como pequenas faíscas de bondade em um mundo muitas vezes caótico. São lembretes de que, mesmo quando tudo parece difícil, ainda existe beleza, ainda existe algo puro, ainda existe algo que vale a pena. E quando você olha para o seu animal de estimação, quando você sente aquele amor simples e incondicional, você está, de alguma forma, olhando para um reflexo do que há de mais sagrado. Então, por que Deus fez os animais de estimação? Talvez seja porque ele sabia que, no fundo, precisamos de algo que nos mostre que a bondade não precisa de razão, que o amor não precisa de condições e que, mesmo em um mundo imperfeito, ainda há algo perfeito para encontrar. Essa é a lição final, a lição que nunca acaba.